Estamos gravando. Primeiro, bom dia. Vamos agora dar continuidade aos exercícios de crimes de tortura, né? Vamos fazer aí mais uma hora de exercício de crime de tortura. Nós vimos já essa semana, né? Não, semana passada, abuso de autoridade, foi o exercício que a gente finalizou. Já tínhamos visto antes lavagem de dinheiro e organização criminosa. Vamos aqui agora crime de tortura, para acabar a quarta legislação especial do DPEM. Isso aqui eu botei muito em cima, mas não tem problema. Agente penitenciário, DPEM, 2015, CESP, né? Situação hipotética, um servidor público federal, no exercício da atividade carcerária, ou seja, o cara é agente penitenciário ou policial de execução penal, colocou em perigo a saúde física do preso em virtude do excesso de imposição de disciplina, com a mera intenção de aplicar medida educativa, sem lhe causar sofrimentos. Marca isso aí. Assertiva na situação referida a agente responderá pelo crime de tortura. Porque a gente não revisou o crime de tortura, mas a gente pode revisar. Esse aqui, sem causar sofrimento, eu acho que é uma pegadinha, entendeu? É justamente... Tentar fazer antes de revisar, se a gente não conseguir, não lembrar. Aham, a gente revisa. Mas para mim a pegadinha é justamente aqui, é sem lhe causar sofrimento. Nas questões, sempre quando o cara bota algumas palavras assim, você, opa, daqui acho que já salta aos olhos. Para mim, acho que não, né? Isso daí ele pode ter cometido realmente, né, um abuso de autoridade, alguma coisa, mas a premissa do crime de tortura é justamente uma coisa, vai além do abuso da autoridade, né? Por isso que a apostila é junto, né? Abuso de autoridade e crime de tortura, porque fica no limiar, né? Entre você abusar da sua autoridade e você já entrar num crime de tortura. Vai lá, vamos? Eu botaria que esse sem lhe causar sofrimento já invalidou a tortura. Ele botou aqui, um servidor público federal no exercício da atividade carcerária colocou em perigo a saúde física do preso em virtude do excesso de imposição de disciplina. Então, na verdade, sim, existe essa previsão de disciplina, só que ele colocou em excesso. E não quis torturar, com a intenção de educar. Porque você tem as regras, né, na lei de execução penal, no regulamento interno do Unidade. presídio. E sim, você tem também o regimento interno do presídio. Então, você tem as regras de disciplina também, né? De abordagem do preso dentro da carceragem e tal. Nesse caso, ele não fez a tortura porque, na verdade, sim, fez um excesso de imposição daquilo que está previsto de disciplina, com o objetivo de justamente educar. Só que foi sem violência, né? Sem sofrimento. Então, na verdade, não houve aí uma tortura. Se excedeu, né? O excesso aí. A tortura tem que estar aquele liame subjetivo, né? O cara fez aquilo com o objetivo de psicológico, físico, de causar sofrimento na pessoa, né? Ainda que seja psicológico, eu fiz isso para causar, né, abalar o psicológico da pessoa. Ou seja, o dolo foi esse, aí você cometeu tortura. Marcaria errado, bem que a gente já viu o gabarito também, né? Sem querer. O alternativo está errado. Neste caso, não podemos dizer que houve tortura, pois não houve o dolo e nem o sofrimento. Na realidade, o caso trazido pela questão é um crime de maus tratos, tipificado no artigo 136 do Código Penal. Então, é um crime de maus tratos. Entendeu a diferença? É porque você tem que ter esse dolo. O dolo é justamente, né, a vontade. Tem a vontade de fazer esse cara sofrer, ainda que seja psicologicamente, mas você quer que o cara sofra. Aí é que está o dolo da tortura, né? A vontade. SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Agente de Atividades Penitenciárias, 2015, Universo. A condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo, da função do emprego, interdição para os exercícios pelo triplo do prazo. Acho que é muito, né? Exagerado. Exagerado, está errado. Tá.
Eu acho que normalmente as penas que você tem é pelo prazo da pena, né? Pelo prazo da pena depois de terminada ao cumprimento da pena e pelo dobro da pena, né? O triplo é... Deixa eu ver se tem alguma coisa de triplo em algum lugar, não. Tem na área de direito tributário. Direito tributário tem multas que é 300% o valor. Na área penal até... Ah, não, na área penal você tem no caso de... Fiança, até 1000 vezes. Não, mas tem também no caso do artigo 71, parágrafo 1º do Código Penal, que é a questão de concurso de crimes, né? Chamado crime continuado. Eu tinha crime continuado com concurso material. Não estou lembrando direito, não, mas aí lá também é o triplo. É o cara que vai... Não é um crime continuado, esqueci o termo direito, depois a gente pode rever. É o cara que vai, né, num local matar, sei lá, uma pessoa e chega lá tem né, uma, uma gangue, né? Ele é o chefe da gangue, ele mata várias pessoas lá. Então ele não vai receber o crime por vários homicídios, né? Nos outros é dolo eventual. E aí você tem um aumento de até o triplo da pena. Depois a gente pode ver, posso ler para você para a gente entender isso aí. Tá. Então, mas para mim não. Vamos ver qual é o gabarito. Errado. Olha a pegadinha. Na realidade, a interdição deve perdurar o dobro pelo prazo da pena. Então é o dobro. Vamos lá. 23. Polícia Civil do Ceará, escrivão de polícia, 2015, FUNESP. O crime de tortura, Lei 9.455/97, tem pena aumentada de 1/6 até 1/3 se for praticada ininterruptamente ou superior a 24 horas em concurso de pessoas por motivos políticos contra a mulher por agente público. Agora, assim, fiquei meio perdido, mas assim, contra a mulher já seria, né, um caso específico da Lei Maria da Penha. Não me lembro lá se tem esse aumento. Por motivos políticos, lei de... Não sei, tem a Lei de Segurança Nacional, não sei. Eu iria pela Ficaria E. agente público, né? Agente público. Esse aqui Ininterruptamente. ininterruptamente concurso de pessoas, mas a gente só me lembra de agente público. É porque a gente não fez a revisão e ficou 3 dias estudando o outro. Então não está muito... Por isso tem que sempre fazer revisão, de 24 horas, de uma semana. Vou marcar a letra E por enquanto. Letra E. Vamos lá, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Nas seguintes circunstâncias, o crime é cometido por agente público, então já sabe qual é o caso, os casos de aumento de pena. Agente público, cometido contra criança, gestante... Opa, tirar aqui, tem que botar certinho. Gestante, portador de deficiência, adolescente. Quem não botou criança e adolescente logo, né? Fica mais fácil. Ele botava aqui, ó, criança e adolescente, na lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É Podia os botar dois, para né? cá. O É, maior de 60 anos. Deixa eu só botar assim, dessa forma aqui, ó. Sublinhado aqui também, para ficar melhor. Será que eu consigo sublinhar? Não. Tem que ser mais um ou fácil. outro. Tem que ser um ou outro. Só se for nesse caso aqui. Criança, gestante, portador de deficiência, adolescente, para memorizar isso aqui, maior de 60 anos. E se o crime é cometido mediante sequestro. Então, na verdade, eu faria um quadrinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 casos de aumento de pena. Eu memorizava, teria um quadro. Cara que é agente público, contra criança, a gestante. Para ficar mais fácil, eu memorizaria. Criança, adolescente, gestante, portador de deficiência maior de 60 anos e, no caso de... Ele fez isso aqui. E mediante sequestro. DEPEN, Agente Penitenciário 2013, SESP.
Joaquim, agente penitenciário federal, foi condenado definitivamente a uma pena de 3 anos de reclusão por crime disposto na Lei 9.455 de 1997. Tu vê que o cara que faz a legislação, o cara que faz a legislação, já que faz a questão, ele não entende nada de direito penal, né? O cara pega aleatório. Foi condenado a uma pena de 3 anos de reclusão. Não existe pena de 3 anos de reclusão, Verdade. entendeu? Que é acima de 8 que você pode pegar reclusão. Até para casos específicos assim, que é porque ela é o Código Penal só, né? Na verdade, sim, não sei, tem que ler, mas assim, a regra é a seguinte, acima de 8 é reclusão, regime inicial. De 4 a 8, semiaberto. Abaixo de 4 é aberto. E pode também, abaixo de 1, abaixo de 4, acho que pode fazer a conversão para penas restritivas de direito mesmo. Mas vamos lá. Por crime disposto na Lei 9.455 de 1997, nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer a referida função pelo prazo de 6 anos. Aí quis fazer um cálculo. 3 vezes 2, 6. Para mim, certo, né? É o dobro. A gente viu aqui. Cadê? Cadê? Onde foi que a gente leu? Aqui, ó. Na realidade, a interdição deve perdurar pelo prazo do dobro da pena e não pelo triplo. Então, o dobro, 6 anos. Para mim, não vi nada de errado aqui. Não sei que esteja alguma pegadinha aí que eu não li. Mas, os termos da lei, Joaquim ficar impedido de exercer a referida função pelo prazo de 6 anos. Ok. Na verdade, ele vai acabar sendo demitido, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Aqui ele não botou caso de E demissão. tortura? Não, tortura. Não, mas ele. É, Aí é tortura não, né? Não é. falou, especificou não, né? Porque tortura no caso da demissão, né? Aham. Na verdade, sim, Demissão automática. é Não, porque, na verdade, automática. sim, a questão está um pouco mal feita, às vezes está desconectada, porque no final das contas, assim, se você teve uma punição acima de 2 anos, um dos efeitos da pena lá no Código Penal é você, como servidor público, você perde o cargo, entendeu? Você não pode ficar Uhum. 2 anos, com uma pena de 2 anos, e depois voltar normalmente. Isso aqui ele vai ficar com a função pública, não é o cargo dele, ele não vai voltar para o cargo dele, qualquer função pública, ele vai ter que fazer outro concurso, mas durante 6 anos, ainda que ele faça concurso, ele não pode entrar de novo, né, na Porque administração ele vai pública. estar Vai estar com essa sentença ainda, naquele entendeu? dobro lá, né? A forma Entendi. que está escrita dá parecendo assim que ele vai ter o direito depois de 6 anos de voltar. Não, aí porque ele tem que fazer uma análise sistemática. Na hora que ele pega uma punição no Código Penal acima de 2 anos, sendo agente público, ele é demitido. Peraí, então, Entendeu? peraí, rapidão. O irmão entendeu aí, Hum. professor, você Não, entendeu que, não, que para mim isso aí tá certo, porque ele tá não certo, tá, né? ele não tá com esse foco. Eu estou indo além, entendeu? Eu estou Hum, indo assim para uma prova mais específica. É porque na verdade, assim, como a gente está estudando, a gente acaba vendo muita chifre e cabeça de cavalo. O que ele quer tá certo. Mas o que eu tá, estou explicando aí, a forma que ele escreveu, parece que a pessoa vai voltar para o cargo dele, né? entendi. Tá vendo? Fica impedido de exercer referida função pelo prazo de 6 anos? Não. Ele vai ser, na realidade, exonerado aqui. Ó. Cadê? Porque não está aqui a lei. Ele só botou aqui o É, dobro. Entendeu? Mas é o exercício de função. Ele não vai voltar, cara. Depois de 2 anos já era. Você entendi. já é demitido. Vamos lá. Correta, né? A condenação por crime de tortura acarreta a perda do cargo, tá vendo? Você perda do cargo, função ou emprego público. Deixa eu ver até aqui. Fun... Opa. Função ou emprego público. Tá vendo? Você perde o cargo automaticamente em interdição para exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tu vê que o examinador não está sabendo fazer a prova. É pelo dobro do prazo, tipo assim, para ele entrar, se ele fizer concurso, ele não vai poder ingressar no serviço público, né? Entendi. Não é aqui, se você ler aqui, fica aparecendo para a pessoa que está lendo, Ele que vai voltar acabou os pro... 6 anos, ele vai voltar. Não, ele já foi demitido. E ainda fica, além da demissão, 6 anos sem poder exercer qualquer função pública. Ah, vou nomear ele no DAS. Não pode. Ele tem que ficar 6 anos. Vou nomear ele aqui um cargo O honorífico. Não pode. funcionário, o funcionário público, o agente público, quando ele sai assim, ele sai só com o salário dele, né? Como assim, só o salário? Não sai com nada, não recebe nada.
Não, ele não tem, é porque ele não tem, FGTS, não não tem nada. existe essas coisas não, porque ele é um funcionário público, né? Uhum. Ele perdeu o carro, perdeu o salário e perdeu tudo que ele construiu, né? Ele pode averbar o tempo dele no INSS, né, para se aposentar, que é a contribuição previdenciária só. Mas não tem nenhuma indenização, não tem nada. Até porque foi demitido, né? Só teria talvez indenização se o cara não tivesse nem sido demitido. DEPEN, agente penitenciário, 2013, SESP. Um agente penitenciário federal determinou que José, preso sob sua custódia, permanecesse em pé por 10 horas ininterruptas, sem que pudesse beber água ou alimentar-se, como forma de castigo. Aqui, ó, isso aqui já é como forma de castigo, já é diferente do lado de cima. Entendi. Já que, tá vendo? Ele teve um objetivo ali, ele só queria disciplinar de acordo com as regras e cedeu, não há tortura. Agora que ele já está fazendo uma forma de castigar, não é uma forma de educar e tal, que está previsto, já é castigo. Disciplinar, tal, só Aham. quer castigar. Entendi. Já que José havia cometido comprovadamente grave falta disciplinar. Nessa situação, esse agente cometeu o crime de tortura, ainda que não tenha utilizado de violência ou grave ameaça contra José. Isso aqui no final ficou meio coisa aqui da questão, mas assim, como ele usou como castigo, para mim continua sendo tortura. Ainda que Eu não acho tenha também, né? dado, Porque ainda que teve o não tenha, dolo ainda que não tenha dado porrada, não tem nada, tipo, 10 horas em pé, psicológico, sem aí beber pronto. água, tudo. Aham. Então, para mim sim, Também certo ou sim, errado? também. Comentário, alternativa correta. Para responder corretamente a questão, você precisa conhecer o artigo 1º, parágrafo 1º da lei de tortura. Aqui, ó, na mesma pena incorre quem submete a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico, tá vendo? Mental, tem que ter essa palavra, sofrimento, como forma de castigo, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Essa questão é muito polêmica por dizer que não houve violência ou grave ameaça. Eu também fiquei quase caía na pegadinha. O que, na minha opinião, é um erro da banca, mas o gabarito mantido à época. Porque, na verdade, sim, só o fato de ela ficar 10 horas já é violência, né? Já é ameaça, cara, vai ficar aí preso. Quis dar uma pegadinha, vou botar aqui. Polícia Rodoviária Federal, agente 2013 SESP. Para que um cidadão seja processado e julgado pelo crime de tortura, é prescindível que esse crime deixe vestígios de ordem física? Não, né? Prescindível é precisa, né? A gente acabou de ler que pode ser mental também, né? Pode ser mental aqui em cima. Então É não porque tem por que assim, deixar vestir. tem duas palavras que as pessoas confundem. Imprescindível. Eu confundo, eu não vou dizer que não, Aqui, ó, imprescindível, quando tem o in na não frente, precisa. não precisa. Prescindível é precisa. Entendeu? Precisa. Precisa. É que às vezes as pessoas falam assim, eu sou imprescindível. Entendeu? Entendi. Entendeu? E daí, às vezes, a pessoa fala errado, né? Entendeu? Então, prescindível é precisa. Imprescindível é não precisa. Não, opa. Corta o vídeo. Vamos lá, vamos interpretar de novo. Acho que eu estou falando besteira. Vamos lá. Vamos lá, de novo. Imprescindível é o contrário. Vamos interpretar aqui. Para que o cidadão seja processado e julgado por crime de tortura, é imprescindível que esse crime deixe vestígio de ordem. Não, tá certo a É que é interpretação. imprescindível. É, não tá imprescindível. Ah, o Uhum, conceito está certo? tá certo. Prescindível, precisa, imprescindível, não precisa. Agora até eu mesmo me confundi aqui. Vamos Deixa eu dar lá. uma olhada aqui rapidão. Não, Ah, vamos ler a questão. Sinônimos? Cara, vou ler aí. Mas assim, até eu me confundi agora, mas eu realmente. Vamos ler o ó, gabarito. imprescindível, de Hum. que não se pode prescindir, essencial, Uhum, indispensável, uhum. necessário. Então, é necessário, é imprescindível, é porque precisa, e Aham. prescindível que não precisa. No caso, você está dizendo que é Entendi. necessário, né? Então eu até Indispensável, mesmo, eu falando que os outros confundem, eu mesmo estou confundindo. eu também confundo isso Aham. sempre. Tá, Então tá vamos lá. certo. Então, quando, Vamos lá. na hora que eu falei, aí caiu a minha ficha. Eu falei, eu sou imprescindível, ou seja, eu sou indispensável. Então, nesse caso, é dispensável que esse crime deixe vestígios de ordem física, sim, né?
Nesse caso Exato. está certo. Eu já ia falar errado, né? Já saiu de errado, né? A gente, porque Já se de fosse errado, né? imprescindível, aí estaria errado. Agora está certo. É, Mais alguma coisa? não é Não, preciso. não. Não é preciso, Não. realmente. Correta, né? Palavra prescindível significa dispensável. Assertiva, portanto, está correta, que não é necessário que o crime de tortura se vestir de ordem física. Dani pede que a prova do crime seja produzida de outras maneiras. Porque tem a tortura mental, né? Vamos lá É. aqui. Tribunal de Justiça do Acre, Técnico Judiciário, 2012. Suponha que João, penalmente Capaz. capaz, movido por sadismo. Opa, Desculpa, sadismo é de sexo? não, é isso. Sadismo é de sadomasoquista, de É, agressão, né? Tá, sadismo sadismo. é o cara que gosta de infligir Dor agressões física, físicas, dor física nas pessoas e sente prazer prazer. naquilo. Passa esse é sadismo. Ele tem dolo, Sub- já parecendo dolo, né? Aham. Então, quando o cara tem sadismo, é porque ele gosta de machucar as pessoas, animais, às vezes pode ser bicho, né? Animal, né? Cachorro, essas coisas, e gosta de ver o sofrimento das pessoas, né? Dos animais também. João submete Sebastião com emprego de violência, aqui, emprego com violência, não precisa, mas empregou violência, a contínuo e intenso sofrimento aqui, ó. Ele Sofrimento. colocou esse sofrimento, tá cometendo tortura aqui, provocando lesão corporal de natureza gravíssima. Opa. Falou 3 vezes que foi tortura aí, né? Nessa 4. situação, João deverá responder pelo crime de tortura, se condenado, deverá cumprir a pena em inicial fechado. Agora não me Tortura, lembro eu aqui. acho que. Tortura, eu acho que é. Uhum. Agora eu não me lembro aí essa questão, porque na verdade assim, o que ele está querendo nessa questão é você saber que quando há Se é fechado ou não. tortura e o crime, não é isso, quando o crime é cometido com grave violência, ou seja, com uma lesão corporal grave e gravíssima. Não me lembro que a gente leu sobre isso. Tem a tortura com a violência grave e tortura com a violência gravíssima. Eu me lembro de cara que eu acho que as penas também são separadas. Você responde tanto pela tortura quanto pela lesão que você cometeu. É porque a gente até lembrou lá direito penal, Código Penal, não, direito penal, mas nas primeiras aulas que tem a Hum. diferença entre, né, como é que é? Agressão grave e gravíssima, né? Aham. A Que deixa o grave. membro, a É, grave deixa o não. membro parado, digamos, e a gravíssima amputa a mesma, né? O outro por um mês, o outro a grave por um mês e a gravíssima indeterminado, né? Uhum. E eu acho assim, Amputação. como foi gravíssima, a soma das penas vai dar regime inicial fechado. Vai dar mais de 8. Isso. Mas não é só pelo fato de ser gravíssimo. Para mim teria que ser a questão da pena. Vamos ver a questão aqui, vamos ver o gabarito. Está errada. Então, eu tirei errado. O crime de tortura exige elemento subjetivo, obtenção, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa, provocação, omissão de natureza criminosa, por motivo de discriminação racial ou religiosa. O agente que avisa o sofrimento em outra pessoa por sadismo não comete crime de tortura, mas sim lesão corporal, a depender do caso de homicídio tentado. Não sabia disso, não. Pois diferem a questão de você fazer sofrer por sadismo ou por Vamos lá, para inclinação obter racial. declaração, confissão, informação, declaração, provocar ação, omissão de natureza criminosa, por motivo de discriminação social e relógio. Vamos lá, o que ele botou? Suponha que o João, penalmente capaz, movido por sadismo, submeta Sebastião com emprego de violência. É porque às vezes o cara desconecta a questão dos outros itens, da A, B, C, D e E. E aí você mataria, às vezes, a questão C é uma questão aqui, mas na hora que se fosse ABCD, você mataria por causa das outras estarem muito mais certas ou muito mais erradas, entendeu? Entendi. Aqui, assim, eu caí na questão da técnica judiciária. Não sabia disso aqui. O crime exige elemento subjetivo. O agente finge sofrimento em outra pessoa por sadismo não comete crime de tortura, e sim de lesão corporal. Entendi. É porque, assim, pelo que eu estou entendendo aqui, pela explicação dele, que o crime de tortura ele tem um objetivo, um dolo específico, né? O elemento subjetivo de tipo aí é específico. São 3 casos, né? Tem informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa, provocar ação ou omissão de natureza criminosa,
ou por motivo de discriminação racial ou religiosa. E nesse caso aí, o sadismo, você não tem nenhum desses objetivos específicos. Você simplesmente quer se autolocupletar, né? Tipo, o desejo seu de gostar daquilo. Não que não seja crime, mas não é o crime de tortura, né? Enfim, vamos ficar com essa coisa aí na memória. Depois eu vou dar uma estudada a mais, 27. Deixa eu marcado aqui. Vamos ver se tem alguma marca aqui, como se fosse pegadinha aqui. Se é que consigo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Revisto, revisado. Deixa eu ver, mostrar. Peraí, deixa eu ver se é aqui padrão. Finalizado, resultados não aprovado, final. Adicionar carimbo atual. Mostrar nomes de carimbo, carimbos personalizados. Vamos criar um aí. Botar aqui. Aí não consigo. Tinha um tal de revisar, não? Ali? Tinha um revisado? Deixa eu ver aqui. Revisar. Cadê? Eu vi um revisar por aí. Vai. Dinâmico, revisado. Ó, revisado. Não, mas aí É eu revisado, não queria é revisto, revisar. recebido. Deixa eu ver. Para divulgação, vazio. Resultados somente Somente informações. informações. Né? Adicionar o carimbo atual favoritos. Mostrar nomes de carimbo. Que é isso aqui? Não, eu queria. Não tem nada a ver. Eu queria, na verdade, um que fosse assim, bizu. Teria que criar um. Tem que criar, deixa eu ver, gerenciar aqui. Criar. Ah, não, mas tem que procurar de qualquer jeito. Tem que pegar uma figura. Eu não consigo criar, editar. Teria que editar um aqui que ia botar assim, revisar aqui no PDF. Testemunho. Ah, posso botar esse aqui depois eu mudo. Tá esse aqui. Tá esse aí por enquanto. Pegadinha esse aí. Agente da Polícia Federal, 2012, sétimo policial condenado por induzir por meio de tortura praticada nas dependências do Distrito Policial, acusado de tráfico de drogas a confessar. Então, tem esse elemento aqui, tem informação, a prática de crime, perderá automaticamente o cargo, sendo desnecessária a situação com o juiz, sentencie motivadamente a perda do cargo. Eu acho que toda perda de, por exemplo, lá no Código Penal eu falei que tem a perda do cargo acima de 2 anos, mas você também tem que dizer que o cara perdeu o cargo. Precisa dizer, ó, perdeu o cargo. Eu acho. Teve um caso que a gente viu até agora, eu não lembro exatamente onde é que é, mas teve um caso que dava uma perda automática. Automática, não lembro o que era, não. Eu acho que é Pra mim organização era isso criminosa. aí. Ou Hã? crime de tortura. Organização criminosa ou crime de tortura, não sei. Não sei, vamos lá. Policial condenado por induzir. E, na verdade, o Acho que que ele não é está. perda automática, não, porque falou lá naquela hora que é o dobro, né? Aham. Ele fica afastado, então acho que, mas, de certa forma, se duplica, né? Se você disse que é 2 anos, então se o cara pegou um ano, Uhum. Tá entendeu? bom. Duplicou, perdeu, do mesmo jeito. Enfim. Na verdade, a pergunta dele é essa aqui. É isso que ele quer saber da gente. Sendo desnecessária a situação que o juiz que o juiz sentenciante motive a perda do cargo, e quer saber se é necessário ou não. Eu não sei não, acho que eu vou cair nessa pegadinha de novo. Para mim, eu acho que não é necessário, que é necessário o juiz colocar, né, entendeu? Dizer lá na sentença no final, né? Porque isso é chamado Entendi. uma das vamos dizer assim, consequências da pena dele. Eu condeno fulano de tal pelo crime de tortura, faz toda a, Especificar, né? a sentença, né? Toda a trifásica, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, efeitos da pena. Sentencio também como efeitos da pena, né? A perda do cargo e a impossibilidade de exercício por o dobro do tempo. Não sei. Vamos lá? Correta. Não, mas aqui está correto. Perda do cargo pela profissão é efeito extrapenal administrativo da condenação e não precisa ser fundamentado pelo juiz. Pois é, essas respostas dele e não bota nem o artigo. Agora eu fiquei em dúvida. Vamos voltar aqui. Eu vou voltar lá, porque às vezes a gente pode estar decorando coisa errada. Essa apostila eu acho que é de essa aqui que está vendo foi a pior de todas, já viu? Um bocado de coisa. Da vaga.
Peraí, lei de tortura. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Não, mas pode ser, mas ele tem que explicar um pouquinho melhor, tem que refazer essa apostila. Vamos lá. Vou ler para você. Crimes de tortura. Vamos lá. É bem pequena a lei. Vou ler dessa lei, dá para você decorar ela. São exatamente 4 artigos só. Vamos lá. Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa, seu dolo específico. Constitui crime de tortura também. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com empregos de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal, medida de caráter preventivo. Pena reclusão de 2 a 8 anos. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, sofrimento físico e mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta em morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é praticado por agente público, se é cometido contra criança, gestante, É aquela portador de coisa, né? deficiência, adolescente ou maior de Idoso. 60 anos, se o crime é cometido mediante sequestro. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público, a interdição do seu exercício Acarretará. acarretará, Aquela foi essa palavra que palavra, você então é falou. automático. O crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça ou anistia. O Tá vendo? condenado por crime previsto nesta lei, salvo o parágrafo 2º, iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. Parágrafo segundo é omissão. Eu lembrei Aham. agora. É, realmente, lembra que eu te falei que a gente tinha estudado um que perdia Aham. automaticamente? Era tortura É mesmo. a tortura. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontre-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, é de Então, até natureza imediata. é imediata, porque acarretará. Então, enfim, é essa lei. A lei é Acabou. Então, entendi. Então, caí na pegadinha, botar mais um vermelho aqui. Cadê o vermelho, vermelho, vermelho? Isso aqui. Vamos lá, 29. CESP, Polícia Civil de Pernambuco, agentes de polícia 2016. Rui e Jair são policiais militares, realizam constantemente abordagem de adolescentes e homens jovens nos espaços públicos para verificação de ocorrências de situações de uso e tráfico de drogas e porte de armas. Em uma das abordagens realizadas, eles encontraram José, conhecido por oferecer pequenos furtos, e durante a abordagem verificaram que José portava um celular caro. Jair começou a questionar quem pertencia ao celular e, à medida que José negava que o celular lhe pertencia, alegando não saber como havia ido parar na sua mochila. Começou a receber empurrões do policial e, persistindo na negativa, foi derrubado no chão e começou a ser pisoteado, tendo a arma de Rui direcionada para si. Como não respondeu de forma alguma a quem pertencia ao celular, José foi colocado na viatura depois de apanhar bastante. Os policiais ficaram rodando por horas com ele, com o intuito de descobrir a origem do celular. Opa, daqui já é obter informação, né? Deixa eu pegar aqui. Mantendo-o preso na viatura durante toda uma noite, somente levando para a delegacia no dia seguinte. Nessa situação hipotética, à luz das leis que tratam dos crimes de tortura e de abuso de autoridade e dos crimes hediondos, vamos lá até aqui. Policiais cometeram o crime de tortura, que no caso absorveu o crime de lesão corporal. Não, aí no caso de lesão corporal, é assim, né? Porque lá ele fala que no caso de lesão corporal ele aumenta ali a pena. Vamos lá, os policiais cometeram somente crime de abuso de autoridade e lesão corporal. Eu acho que não foi abuso de autoridade, somente. Primeiro ele botou essa palavra somente, aí já quebrou. Somente ele. O fato de Rui e Jair serem policiais militares por causa de diminuição, não. Causa de aumento. Aí, ao contrário. Aumento. É ao contrário. Os policiais cometeram o tipo penal denominado tortura-castigo? Não.
Tortura, castigo é o cara... Porque se lembra, quando a gente leu, na lei não tem, mas tem 3 tipos de tortura. Tortura, informação, tortura, castigo, tem uma outra lá. Depois a gente volta. Mas tortura, castigo é que é o caso de... Cadê os tipos de tortura que a gente viu aqui? Os 3 motivos. Cadê? Acabou de ler aqui. A questão? Essa aqui. Tortura castiga é por causa de racial, por motivo de discriminação. Só quer castigar a pessoa por ela ser de outro lugar. Caso venha a ser preso cautelarmente, Rui e Jair poderão ser soltos mediante o pagamento de fiança. Não tem fiança. É inafiançável. Ficou a letra A. Vamos lá. Aqui somente abuso de autoridade, para mim não. Porque ficou claro que foi crime de tortura para mim. Aqui não é caso de diminuição de pena. Para mim não é uma tortura castigo porque eles queriam descobrir, é uma tortura de buscar informação. Eles não queriam só castigar a pessoa. Queriam a informação de onde veio o celular e não cabe fiança. Tá vendo que quando às vezes tem as questões, você consegue, por eliminação, conseguir matar a questão, porque às vezes isolado. Por isso que às vezes o pessoal fala que a prova da CESP é mais difícil, né? Porque você não tem como comparar se está realmente certo, se está... Aí elimina, né? O meu maior medo do pessoal é a questão da eliminação, né? Também. É a questão do elimina certa, é uma certa Sinceramente, eliminação. eu acho que tem uma pegadinha nessa área, mas vamos ver aqui. Para os policiais cometerem somente crime, somente não é. Crime de autoridade, abuso de autoridade, não. O fato de Rui, diminuição não há. Isso aí está gritando que não é. Por causa de diminuição de pena. Os policiais cometeram o tipo penal denominado de tortura-castigo. Não tem... Eu acho que está entre essa A e D mesmo. Mas vamos lá. Seria assim, a castigo aqui poderia, mas assim, vamos lá. O intuito está ali dizendo, claro, né? O intuito é informação. Letra A. Diante da situação descrita, os policiais cometeram o crime de tortura prova. Eles queriam aquela prova ali, né? Como se trata de um crime mais específico, a tortura absorve a lesão corporal. E nossa resposta, portanto, é tentativa. O fato de Rui serem policiais configura um caso de aumento de pena e não diminuição. Diante de uma eventual prisão cautelar, Rui não pode ser solto mediante pagamento de fiança. O crime de tortura é inafiançável. Ele respondeu sem colocar as letras aí, né? Ele respondeu esse material aqui foi o mais largado que o pessoal fez. Mais largado mesmo. Não está muito detalhado aqui. Vamos lá. Polícia Civil do Acre, agente de Polícia Civil 2017, bate, consoante a Lei de Tortura 9.455 de 1997, na alternativa correta. A Lei de Tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, certo? Né? A gente leu ali. Sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente local sob jurisdição brasileira. Essa aqui é a correta, já matamos aqui, a gente leu a lei, né? Se o crime é cometido, mas vamos ver como é que a gente mataria as outras, eliminando. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência maior de 70 anos, não, 60 anos. 60. Nesse caso aqui é melhor botar assim. Esse aumenta aí, né? 1/6 a 1/3, não? Também. Tem errado aqui também. Pois é, crime de tortura é inafiançável. Não é de graça nem anistia. Não é insuscetível, na verdade. Ele é insuscetível. Esse insuscetível já era polêmica. Né? A condenação pela prática de tortura acarretará a perda do cargo, função, emprego público, certo, né? Até aqui. Interdição pelo triplo. Cara, existe uma questão de triplo, né? Condenação pelo crime previsto na lei de tortura, via de regra, inicial como de pena em regime semiaberto e fechado. Não. Então é a letra A de novo. Alternativa é a letra A. Fala. Não, a gente matou muito fácil, só foi ver mesmo as demais. Mas é bom você ver o que estaria errado para treinar o cérebro a ver os erros, né? Alternativa A está correta nos termos do artigo 2º. Artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira encontrando seu agente em local sob jurisdição brasileira. A alternativa B está incorreta. Caso de aumento de pena, neste caso, incide quando o crime for cometido contra crianças, gestantes, portador de deficiência, adolescente maior de 60 anos.
Artigo 1º, parágrafo 4º. A alternativa C está incorreta. Você já está cansado de saber que não custa, mas não custa repetir, como de tortura é inafensável e insuscetível. Essa palavra aqui, insuscetível. Ele só foi suscetível de graça na época da, teoricamente, ditadura militar. Antes, né? A alternativa D está incorreta. Na verdade, teve a lei de anistia, né? Graça não, teve anistia, teve a lei de anistia que tirou, eliminou. A alternativa D está incorreta, nos termos do artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego e intenção para o exercício pelo dobro do prazo. A alternativa E está incorreta, de acordo com o parágrafo 7º do artigo 1º, condenado por crime de tortura, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o crime de cumprimento de regime fechado. Mas daí também você vai entrar nos dias de execução penal, vai entrar com, né, o que for, porque na verdade assim, o que define o regime inicial da pena, isso daí é súmula e jurisprudência do STF e da STJ. Não é o crime em si abstrato, mas a pena, a quantidade de pena que o agente recebe, né? Isso não é porque o crime foi muito assim, impactante na sociedade que o cara vai responder. Tanto é que às vezes a gente fica, né, cara, o cara acabou de matar, réu confesso, vai responder em liberdade, né? O cara é réu confesso, foi liberado da delegacia, porque não é o fato daquilo ter, ele chama de, esqueci o termo, tipo assim, em abstrato, né? Em abstrato que o negócio funciona, tem que ser no concreto. No concreto é qual é a pena que ele pode receber, né? É essa. Ele vai fugir, não vai fugir, você tem que analisar. Às vezes o juiz passa como se fosse bom, mas na verdade tem que cumprir a lei, né? Como se fosse, né, estivesse favorecendo o bandido. Na verdade, se ele não cumprir a lei, o cara vai recorrer, vai também desfazer o negócio, e você vai passar como uma pessoa para o tribunal com um juiz que não sabe nada. Ou um juiz maluco que não quer cumprir a lei. Por mais que a lei, às vezes, pareça que beneficie o bandido, o réu, mas você está lá para cumprir, né? Lógico, aí tem outras coisas também envolvidas. Secretaria, eu acho que de Assistência Social, Ceará, assistente social, pedagogo, psicólogo, 2017, Universidade Estadual do Ceará, não sei o que é SEF. Deve ser alguma coisa de violência. O disposto na Lei Federal 9.455 de 1997, Lei de Tortura, aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima estrangeira, acho que está errado, é vítima brasileira. Deixa eu botar aqui. Sendo a vítima brasileira, ainda que a gente não, ainda que não se encontre, tem que se encontrar, tem dois erros aqui para mim, tem que ser brasileira, a gente acabou de ler aqui. Cadê? A lei de tortura aplica quando o crime tenha sido cometido internacional, né? Sendo a vítima brasileira e contando com a gente local sobre jurisdição brasileira. Como é que a gente vai exercer nossa soberania em território estrangeiro, né? Não tem nem, é meio incoerente, né? Pelo menos a vítima tem que ser brasileira, né? O cara é estrangeiro e está fora do Brasil. Aí é responsabilidade de outro país. Aí, não se... extraterritorialidade, aí já entra aquele esquema da extraterritorialidade, né? Que nós temos a soberania dentro do nosso território, né? Por exemplo, uma embaixada, né? Poderia ser um navio que esteja em alto mar. Um avião. Navio brasileiro. Navio brasileiro. Mas, nesse caso aí, é meio estranho, mas tem que ser de alguém a responsabilidade, mas não é brasileira. Não vai ficar impune. Não, o que eu estou falando assim, não vai ficar impune o cara, mas não é responsabilidade brasileira, né? Porque tem tratados internacionais sobre crime de tortura, mas não é responsabilidade do Brasil. Não se aplica quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Se aplica. Não, se aplica, mas tem que ter a condição do cara estar aqui, né? Ou ser brasileiro. Então, não se aplica, está errado. Aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira, correto, ou enquanto seu agente em local sob jurisdição brasileira. Ok, então deixa eu mudar aqui a cor. Isso aqui. Não se aplica quando o crime tenha sido cometido em território nacional, mas a vítima seja estrangeira, nada a ver. Se for território nacional, a vítima estrangeira, por exemplo, um turista está aqui, o policial, né, torturou ele. Vai se aplicar a lei brasileira ao policial. Não tem nada a ver.
estando no Brasil, esse aqui é o caso do cara não estar no Brasil, né? Não tem assim no território nacional, mas é um brasileiro ou o cara encontra sob jurisdição brasileira. Essa jurisdição brasileira é justamente o caso que você acabou de pegar, entendeu? Você acabou de ponderar aí. É uma embaixada, Muito legal é quando um a gente navio. começa a identificar e fazer esses links aí de uma matéria com a outra, né? Para quem não sabia de nada, Uhum. como eu, né? Vou botar aqui, vamos lá. Vamos lá. Essa questão pode parecer complicada, mas foi retirada diretamente do texto da lei, mais precisamente do artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima, aí botou junto aqui, a vítima brasileira, ou encontrando seu agente em local sob jurisdição brasileira, letra C. Vamos lá, vamos fazer mais essa aqui, que já vai ter aqui 7h30, tem horário. TRF2, Técnico Judiciário, Segurança de Transporte, 2017, Consulplan. Os crimes previstos na Lei de Tortura, Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, não terão sua pena aumentada de 1/6. Não terão, deixa eu marcar isso aqui. Quando ele bota esses não aqui, é melhor ficar atento na prova. Não terão sua pena aumentada de 1/6 de um terço que não foi cometido. Já vi a resposta, desculpa. Não, vi a resposta sim, já identifiquei a resposta, na verdade. Aqui, eu vou botar vermelho aqui. Opa, besteira aqui. Vamos lá, agente público sim, mediante sequestro sim, contraprestação de deficiência sim. Tá faltando aí criança, adolescente. Jovem, Criança, mediante adolescente. sequestro já tem, criança e adolescente, é. São 8 casos, vamos lá. Tu viu que a gente numerou lá em cima? 8 casos. Agente público, criança, Criança, adolescente, gestante, portador de deficiência, maior de 60 anos, mediante sequestro. Tá faltando um aí. Vamos lá, vamos peraí, lá. vamos lá. Vamos lá. São 8 casos que eu numerei ali. Vamos. Agente público é o inciso 1. Aí depois você tem criança, adolescente, gestante, portador de deficiência, né? Maior de 60 anos, e ainda tem um outro lá, maior de 60 Mediante anos. sequestro, Não, depois do. Não. Tá, mediante sequestro é o último. Esse do meio que é. está faltando. Tá faltando. São 6 no do meio. Então vamos lá. Criança, adolescente, gestante, Tem um criança. entre criança e adolescente, na verdade, porque até a gente reclamou porque não tá junto. É o de gestante. Criança, adolescente, gestante, portador de deficiência, maior de 60 anos e. Não vamos voltar Não lá, tô não lembrado pode não. perder. Vamos lá, tive 8 casos aqui. Por isso que é bom numerar, que aí você sabe que está faltando um. Entendi, Aqui, verdade. vamos lá. Agente público, 1. Criança, gestante, né? É porque eu botei aqui esse 4. Esse 4 está feio pra caramba aqui. Portador de deficiência, adolescente, maior de 60 anos. Que tá 1, É o 2, 4, 3, você comeu 4. 4, são 7. Você engoliu 4. 2, 3. Não, mas Não tá tem certo 4 em aí. 4, 5, Ah, 6. 4 é mesmo. Criança, por que a gente tá errando aí? Agente público. Criança, gestante, Gestante, portador de de deficiência, deficiência, adolescência. adolescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. maior de 60 Não, anos. Ah, você colocou não. 7, 6 e 7 num só. É, Vamos refazer esse aqui, cara. Esse aqui, na realidade, é o seguinte, são vamos lá. 7, né? Então, são 7 aqui, ó. 1, 2, Pelo menos a gente acertou os 7. Tá achando que é errado. 3, Tava faltando uma coisa, mas não tava. 4, 5, 6, 7. Agora sim. Eu botei aqui embaixo o 7 aqui, estava errado. Criança, adolescente, gestante, portador de deficiência, maior de 60 anos. Pronto. Vamos É voltar lá. agente público. Não, mas lá a gente matou a questão, mas ficou na dúvida, eu numerei errado aí. Mas é bom criar esses quadrinhos, daí eu já pegaria, levaria para o mapa mental, daria um quadrinho, aumento de pena de tortura, botaria no lado direito um quadrinho. Deixa eu ver se esse aqui dá para fazer. Então vai deixar para amanhã. Vamos deixar para amanhã esse aqui. Vamos deixar para amanhã aqui. E aí a gente finaliza esse material aqui, que acho que vai até 50, 50 e pouco. Tá ok. Vamos lá. Vamos lá.